E aí, turminha, doutor Metódio, tudo na paz? E hoje vamos iniciar um novo quadro. O quadro a gente vai pegar os casos que viralizaram, internet, televisão, parceiros aí nos jornais. O pessoal tá comentando bastante. Vamos pegar esses quadros da medicina no geral e vamos explicar com a linguagem bem mais acessível. Então vamos explicar passo a passo o que aconteceu até chegar no desfecho final que aconteceu com esses famosos. Ou então um quadro de nem muitos famosos, mas que viralizaram também. Esse é o novo quadro Doutor Metódio Explica. E esse quadro ele vai estar aqui no YouTube. Se você não segue o Doutor Metódio no YouTube, clica lá e segue o Doutor Metódio aí no YouTube. E no caso de hoje, o caso Gretchen. Adenomiose e acabou retirando o útero, fazendo a famosa histerectomia. Imagina uma pessoa que do nada sente dor, sangramento, mal-estar, aquele sangramento menstrual muito aumentado, muita cólica e de repente vai atrás de um médico, vai pesquisar e descobre que está com a famosa adenomiose. Essa foi a situação enfrentada pela Gretchen. Então vamos explicar o passo a passo o que aconteceu com a famosa cantora Gretchen, do Conga La Conga, do Piripiri, do Rebolado. Vamos explicar o passo a passo para vocês. Maria Odete Brito de Miranda de Souza, natural do Rio de Janeiro, nasceu em 29 de maio de 1959, hoje com 64 anos de idade. Ela é cantora, atriz, dançarina, apresentadora, empresária, youtuber e também influencer. Intitulada de Rainha do Rebolado. Quem não lembra do Rebolado de Gretchen? Gretchen é a irmã mais velha da também cantora Sula Miranda. Se casou 18 vezes e é mãe de 7 filhos, dentre eles Tami Miranda. No dia 20 de março, agora do ano de 2024, Gretchen foi submetida à famosa histerectomia, que é a retirada do útero, e ela foi diagnosticada com adenomiose. Então, depois que ela teve o diagnóstico bonitinho, certinho, ela foi submetida à histerectomia. E você sabia que essa adenomiose afeta milhões de mulheres no Brasil e no mundo todo? Essa adenomiose, segundo a FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela atinge cerca de 30 a 50% das mulheres. Geralmente mulheres entre 40, 35 a 50 anos, que é nesse período final da fertilidade da mulher. Mas também, não pode dizer que ela não é diagnosticada também em pacientes mais novas também. E a maioria, ela é subdiagnosticada. O paciente tem todos os sintomas da adenomiose, mas o médico acaba não chegando no diagnóstico e às vezes até os exames de imagem também não dão uma clareza da doença que a paciente tem, que é a adenomiose. Mas afinal, o que é a danada dessa adenomiose? Então vamos aqui para uma explicação bem sucinta e simples. Adenoglândula, miose músculo. É quando a glândula, quando a parte do endométrio, ela penetra no músculo do útero. Vamos ver aqui no desenho bonitinho. Aqui está o útero, bonitinho, certinho. E aqui, essa parte dentro aqui é a parte do endométrio, que é aquela parte que sai a menstruação todo mês. De repente, ela começa a infiltrar aqui no músculo do útero. Tá vendo aqui? Tem vários focos de infiltração do endométrio. Então, quando a glândula penetra no músculo, a gente fala que a paciente tem a adenomiose. Então, essa penetração pode ser mais simples, pode ser moderada e pode ser avançada. Então, vai variar muito o quadro clínico de cada paciente. Então, tem gatona que vai ter um quadro clínico bem leve, com a adenomiose mais leve. A moderada já vai ter aquele quadro mais... E a avançada, então, muita dor, sangramento, cólica. Então, a adenomiose é quando a glândula da menstruação penetra no músculo do útero. Adeno, glândula, miose, músculo. Então, a glândula que penetrou no músculo. Então, o que é que causa a adenomiose? Adenomiose, vamos relembrar, é a glândula que penetrou no músculo. É muito difícil ter uma causa. A gente, quando vai pensar, será que eu comi alguma coisa, deixei de fazer? Será que eu tomei algum hormônio? Será que eu usei um anticoncepcional? Na maioria das vezes está ligada à causa genética, não tem uma causa definida. A gente sabe que, geralmente, quando tem mãe, tia, prima, avó que tem, geralmente essa mulher tem uma chance maior de ter essa famosa adenomiose. Famosa não, chata adenomiose.
E doutor, como é que eu vou fazer o diagnóstico? Primeira coisa, você vai dar o diagnóstico pelos seus sintomas. Eu tô com muito fluxo menstrual, eu tô com muita cólica na menstruação, são as duas principais coisas. Mas doutor, eu fui fazer exame e acabou não aparecendo. Mas primeira coisa que tem que pensar é no quadro clínico da paciente. Doutor, o fluxo tá 4, 5, 6, 7 dias, é muito, eu tenho que usar aquele absorvente noturno, uma cólica insuportável que não tinha, mas vai aumentando. Muita gente começa a pensar até em endometriose, que já é uma outra coisa, mas quando tem esse quadro de muito fluxo e muita cólica, abre-se um alerta. Indo ao ginecologista, o exame mais simples de se pedir é a ultrassonografia. A paciente que já teve ou tem vida sexual vai fazer essa ultrassonografia via transvaginal. A paciente que nunca teve vida sexual vai fazer a ultrassonografia pélvica, aquela que vai pela barriguinha para avaliar principalmente esse músculo do útero, que quando ele vai estar aumentado, ele está infiltrado, então ele fica bastante aumentado, ou seja, o útero ele fica mais gordinho, mais fofinho. Às vezes chega lá o resultado da ultrassonografia, exame normal, mas o útero está lá aumentado de volume e a paciente está com essa queixa. Aí vem esse subdiagnóstico. Então, quando a gente vê aquele útero aumentado, fofinho, porque ele está todo infiltrado de sangue, é como se fosse uma esponja de sangue, por isso que vem muito sangue e o útero contrai bastante, vem muita cólica também. Então, a ultrassonografia é um dos principais exames para ser feito, porque também é o mais barato. A gente pode pular, além desse, e ir para a ressonância magnética pélvica, que também tem uma acurácia muito grande, também um diagnóstico bastante fidedigno também. Porém, o que é mais em conta e o que a gente pode fazer para pegar o maior número de pessoas, a população maior ainda para atingir, é a ultrassonografia. Toda mulher que tem adenomiose, ela tem necessariamente que retirar o útero, que fazer a histerectomia. Então, toda gatona que fez o diagnóstico, ela tá com aquela clínica de dor, de cólica, tudo, foi lá, o médico fez a ultrassonografia, fez a ressonância e deu o diagnóstico. Então, ele vai ver, nós temos 3 tipos aqui de adenomiose. Um de grau mais leve, um mais moderado e um mais acentuado, o mais grave. E aí, o médico vai dizer, vamos fazer as tentativas. A gente tem a tentativa de tratamento clínico, que é com medicamento para bloquear, ou o tratamento cirúrgico. Então a gente tem que avaliar caso a caso. Como é que eu vou indicar uma retirada do útero se o paciente não tem filho ainda? Então, na maioria das vezes, a gente vai de acordo com o que a paciente está sentindo, com o grau da adenomiose e o que é que a paciente quer para ela. Doutor, eu não quero mais ter filho, eu quero resolver a adenomiose. Então, vou lá e retiro o útero. Doutor, eu estou querendo ter filho, tudo isso, o que é que eu faço? Um bloqueio hormonal. E depois desse bloqueio hormonal, aí é que eu vou fazer essa avaliação da paciente, se há necessidade ou não de retirada do útero. Doutor, toda paciente que faz um bloqueio hormonal, ela tem uma resposta satisfatória? Não. Nem toda gatona que faz o tratamento com bloqueio ela vai ter uma boa resposta. E as que não têm uma boa resposta, o que vai sobrar pra gente? O tratamento cirúrgico. Aí sim, é retirada do útero. Doutor, tem como abrir o útero tirando foco por foco de endometriose? Lá dentro, infelizmente, não tem. Teria que recortar o útero todinho e isso é incompatível deixar o útero lá, né? Então, ou a gente retira o útero, ou então a gente faz o bloqueio com o hormônio. E no caso específico da Gretchen, com a adenomiose dela, o que aconteceu? Igual acontece com a maioria das mulheres. Muita dor, sangramento, desconforto e procurou um especialista. Foi atrás de um. O útero da cantora Gretchen chegou a 830 centímetros cúbicos aproximadamente. Então o útero normal de uma gatona que tá aí com 60 e poucos aninhos é no máximo ali em torno de 80 centímetros cúbicos. O dela tava 832, 10 vezes o volume a mais. Isso equivale a uma gravidez de 20 semanas. É como se o útero tivesse já aqui no umbigo. Então, já estava formando aquela barriguinha. E a Gretchen toda sarada, percebeu aquela barriguinha, foi atrás do ginecologista para saber o que estava acontecendo. Ele juntou com o quadro dela de sangramento e dor tudo, fez o exame, bateu que é adenomiose, tentou o tratamento clínico, não respondeu e ela acabou retirando o útero em março de 2024. Então, minhas gatonas, o que é que a gente tem que tirar de lição com o caso da Gretchen? Que a mulher tem que procurar o ginecologista periodicamente. Primeira coisa, procurar o ginecologista todo ano. Doutor, eu tenho que sentir alguma coisa, fluxo aumentado, dor, alguma coisa para o ginecologista? Não. Se sentir, é um outro sinal de alerta. Vai antes, mas se não, procure o ginecologista todo ano. Nas ultrassonografias, ele vai ver se esse útero está aumentando, se não está aumentando, se está vendo alguma alteração em relação a colo, ao útero, ao ovário,
ovário, a trompa, então ele vai avaliar tudo isso. Então a dica é essa, é a prevenção, é se prevenir, é ir no ginecologista periodicamente, de preferência todo ano. E espero aqui que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui nos comentários, se você conhece alguém que retirou útero por conta de adenomiose, se você sofre com adenomiose, o tratamento que você fez, deixa aqui nos comentários que a gente vai batendo papo. Se você quer ver algum outro vídeo também, deixa no comentário aqui. Se algum outro caso te chamou a atenção, deixa aqui que a gente vai batendo papo, a gente vai ver esses comentários aqui. É importante vocês deixarem o comentário para saber o que é que vocês estão achando desse nosso primeiro vídeo, né? O Dr. Metódio Explica. Um beijo grande, fica com Deus e juízo.